Então vamos lá. Nós vamos agora montar o balanço patrimonial dessa empresa. Eu vou passar para vocês alguns nomes que existem no balanço. Muitos deles vocês ainda não vão entender, mas eu quero que vocês saibam da existência desses nomes, certo? Então, quando eu penso assim, o ativo da empresa, eu estou pensando nos bens e direitos que ela possui. Só que esses bens e direitos, eles são registrados no balanço através de grupos. E eles respeitam uma ordem. A ordem eu já expliquei agora há pouco. Ordem decrescente de grau de liquidez. Isso é pergunta de concurso. Então, qual a ordem do ativo? Decrescente de grau de liquidez. Pode anotar, pessoal. Essas coisinhas que eu falo para vocês, é sempre interessante você anotar. Então, o ativo respeita a ordem decrescente de grau de liquidez. O que significa isso? Que eu começo mostrando primeiro o que se liquida mais rápido. O que é que se liquida mais rápido? Dinheiro. Então, por isso que a gente começa mostrando o dinheiro, tá certo? Então, vamos começar. Pessoal, pega a tua página, divida ela ao meio e nós vamos começar montando o lado bom da empresa, que você aprendeu a chamar de ativo. Só isso. Nós estamos dentro do horário? Tá? Então tá. Ó, o primeiro grupo do balanço é o ativo, e nós aprendemos que o ativo é um grupo devedor ou credor? Devedor. Então essas coisas que eu vou destacar em azul não existem no balanço, é só para você recapitular a matéria. Então, ó, você aprendeu que o ativo é devedor. Se você quiser, vai anotando aí no seu também. E você também aprendeu que dentro desse grupo ativo, eu coloco os bens e direitos que existem na empresa. Então, aqui eu vou colocar os bens e direitos existentes na empresa. Perfeito. O que eu preciso entender? Esse ativo, ele é formado por dois grupos importantes. Alguém sabe o nome do primeiro grupo? Começa com C. Isso, é o ativo circulante. Não, caixa é uma conta. Então, o grupo chama ativo circulante. Então, coloca uma bolinha aqui e escreve assim, ó. Ativo circulante. Tudo isso é teoria que você vai abordar lá na frente. Mas eu já quero passar isso para vocês, que é para ficar aí na cabeça um pouquinho. Pessoal, o que é o circulante em uma empresa? É o giro. Como assim giro? É o que faz a empresa girar no dia a dia. Então, por isso que a gente chama de circulante. Então, os bens de giro, dinheiro não é um bem de giro? Então, mercadoria é um bem de giro? É. E a máquina que você comprou é um bem de giro? Não, né? A máquina é um bem de uso prolongado. Ela já vai entrar em outro grupo. Então, nós falamos assim, o ativo circulante, ele é formado pelos bens de giro, os direitos de giro, tá certo? E esses direitos têm vencimento de até 1 ano a contar do dia do balanço. Então, quando eu fecho o meu balanço, se eu tiver um direito para receber em até 12 meses, eu ponho nesse grupo circulante. Se o direito for para receber depois disso, já vai em outro grupo. Tá bom? Então, toda essa teoria a gente vai abordar depois. Mas eu quero que você já comece a afirmar esses conceitos. Então, aqui dentro do ativo circulante, a gente começa a mostrar o giro da empresa. O que é que vocês acham de mais importante numa empresa e que gira? É o dinheiro, que é o nosso caixa. Então, nós vamos chamar isso de disponível. O que você tem disponível agora? O dinheiro da carteira. Ah, mas eu tenho conta no banco também. Está positivo, então está disponível. Então, nós falamos que a empresa, dentro do ativo circulante, registra em primeiro lugar as disponibilidades. Então, vem aqui e escreve assim, ó. Disponível. Ativo circulante. Agora embaixo escreve disponível. O que vocês acham que essa empresa tem nesse momento de disponível para gastar agora?
Fala o nome das contas. Caixa e bancos. Então o contador vai lá e vai colocar, ó, disponível. Caixa, põe o valor que tem no teu caixa. Então no caixa nós temos 33 mil. E bancos? Na conta bancária eu tenho 70 mil. Então isso é o que eu tenho disponível aqui nessa empresa. Ó, já vou pôr um X aqui nas contas que eu estou usando. Então eu já usei caixa e banco. Em seguida, eu vou colocar os direitos que a empresa tem para com terceiros, que nós chamamos de créditos. Sabe quando você vende a prazo, que você tem direito de receber de terceiros? Então, você teria aí um grupo chamado créditos. Então, vem aqui e escreve pequenininho, créditos. Então, ó, disponível, créditos. Essa empresa, ela tem algum crédito para receber de terceiros? Não. Ela não tem nenhuma duplicata a receber, ela não tem nenhum título a receber. Então, nós vamos colocar 0 aqui, ó. Então, não tem créditos. Eu estou pondo o nome para que você grave na cabeça. Então, se eu tivesse direitos a receber de terceiros, eu ia colocar ali. Em seguida, eu vou registrar um outro grupinho. Quem saberia o nome dele? Alguém já estudou alguma coisa? Começa com E. Estoques, os nossos estoques. Então eu venho aqui, outro risquinho, ó. Estoques. Essa empresa tem algum estoque? Do quê? Então vamos colocar aqui, mercadorias. Então nós temos um estoque de mercadoria no valor de 30 mil. Entenda o que eu vou te explicar. Todos os estoques que nós tivermos no final do período, o contador vai registrar aqui. Estoque de mercadoria, estoque de material de escritório, estoque de matéria-prima, estoque de material para fabricação, tá certo? Estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados. Então, todos os estoques estarão registrados aqui. Vocês já viram alguma loja, alguma vez na vida, com uma plaquinha assim, fechada para balanço? Então, hoje em dia não fecha mais, né? Porque não pode perder dinheiro. Então, eles fazem o balanço com as portas abertas. Antigamente, no último dia do ano, a gente abaixava as portas da empresa e contava tudo que tinha ali dentro. Então, as mercadorias devem ser inventariadas. O que significa isso? Devem ser contadas e registradas em um livro. Então, a gente já tem outro livro, chamado livro Registro de Inventário. Nesse livro chamado Registro de Inventário, nós colocamos todos os saldos dos estoques existentes na empresa no último dia do ano. É aquele balanço que vocês veem nas lojas, fechada para balanço. Não é o balanço do contador, é o balanço físico. E aqueles valores que tem ali são os valores que vão aparecer aqui no meu balanço. Então, o saldo do dia 31 de mercadorias é o que eu vou mostrar aqui. O saldo do dia 31 do material de escritório é o que eu vou mostrar aqui. E assim sucessivamente. Então, por isso que a gente tem que fazer a contagem física. Isso é uma obrigatoriedade. Mas muitas vezes a contagem física não bate com o que eu registrei na contabilidade. Tudo que foi comprado, me passaram a nota fiscal e eu fiz o registro. Então, o certo seria, no final do ano, a minha contabilidade ter o mesmo valor que teria no departamento de estoque. Mas isso nem sempre acontece. Por que você acha que nem sempre acontece isso? Por que o estoque físico não bate com o estoque da contabilidade? Tenta pensar no motivo. Depende da mercadoria, pode ser que ela vence, prazo de validade, talvez. Então, se ela venceu, ela ainda está ali no estoque. Eu vou precisar dar baixa no estoque, correto? E na minha contabilidade eu vou ser informado. Aí eu dou baixa também e jogo para perdas. Perfeito. Me dá outro motivo. Enviado a mais para o cliente. Como? Fala. Foi enviado a mais para o cliente. Isso, contagem errada. Às vezes, a nota fiscal foi emitida por 100 unidades. Na hora de colocar no caminhão, erraram, colocaram 105 unidades. Às vezes por erro e às vezes intencional, não é? Então vai dar diferença. Então a lei fala assim, todo final de período, os estoques devem ser ajustados e confrontados com a contabilidade.
Se houver erro, você faz os ajustes. Por exemplo, na minha contabilidade, o estoque final de mercadorias tem R$100.000, é o que eu registrei. Quando eles fizeram a contagem física, lá tem R$95.000. O que eu vou mostrar no meu balanço? Os R$100.000 que está na minha contabilidade ou os R$95.000 que existe de fato? Eu tenho que mostrar o que existe de fato, 95. Então eu vou ter que fazer um ajuste na minha contabilidade. Quanto tinha de estoque na minha contabilidade? 100.000. Eu dou baixo em 5.000 e jogo em perdas. Eu vou jogar no prejuízo, certo? Para poder ajustar minha contabilidade. Ué, mas perdeu por quê? Eu não sei, eu não estava lá. Eu estou obedecendo a lei, eu estou ajustando o estoque. Então muitas empresas às vezes agem até de má fé. Elas vendem sem nota fiscal, vai dar diferença, não vai? Vendeu um monte sem nota fiscal. Aí tem empresa que vai lá na delegacia e faz o quê? Um boletim de ocorrência, houve um furto na empresa, roubaram as nossas mercadorias. Eu sou contador, pessoal, eu não sei se é verdade ou se é mentira, eu lanço fatos. Então, documentação que chega na minha mão, eu lanço. Se está correto ou se não está o que fizeram, eu não estou sabendo. Entendeu? Mas muitas vezes acontece isso. Então, o que a gente tem que entender é que a contabilidade, ela mostra os fatos que foram enviados para nós. Certo? Então, eu vou ter que acreditar que roubaram mercadoria. Eu não sei se venderam com nota ou sem nota. Entra no que ele falou ali. Eu sou o contador que trabalho no escritório, a documentação vem lá da empresa para eu fazer aqui no escritório. Eu não estou lá para saber o que está acontecendo. Então eu respeito a documentação. Então eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos aqui registrando fatos que estão em documentos, certo? Então nós estamos sendo fiéis à documentação. Tá? Então o raciocínio é esse. Bom, colocamos os estoques da empresa. E depois tem um outro grupinho que eu coloco aqui embaixo, que eu vou dar o nome de despesas antecipadas. Essa empresa não tem nenhuma despesa antecipada. Eu vou te explicar o que é uma despesa antecipada. É um consumo futuro que eu já paguei por ele agora. Então eu paguei adiantado algo que eu ainda vou consumir. Por exemplo, eu paguei adiantado o meu aluguel. Então, é uma despesa antecipada. Eu tenho o quê? Direito de usar o imóvel. Eu paguei pelo seguro do meu carro. Então, o que eu tenho? Eu tenho direito de bater o meu carro. Eu paguei por uma assinatura de revista. Então, eu tenho direito de receber as revistas. Certo? Então, isso são despesas antecipadas que a gente vai abordar ainda lá na frente. Essa empresa pagou adiantado alguma despesa? Então, nós temos zero. Professor, por que o senhor está dando os nomes se não tem nada? Para que você entenda que esses nomes existem. Então, nós encerramos aqui o grupo chamado ativo circulante. Então, o grupo ativo circulante é formado por disponível, que é dinheiro para gastar agora. Créditos, que são valores a receber de terceiros no prazo de até um ano, a contar do dia do meu balanço. Estoques, que são os bens que eu tenho guardado aqui para consumir, para fabricar e para vender. Todos eles estão estocados e com os valores do inventário, que foi feito no último dia do período, onde as mercadorias foram contadas e registradas no livro Registro de Inventário. Se tem diferença da minha contabilidade com esse livro, eu faço os ajustes necessários para deixar o valor igual ao que tem lá. E eu encerro com as despesas antecipadas. Despesas antecipadas são despesas que eu vou consumir no futuro, mas eu já paguei por elas agora. Então, eu tenho direito sobre esses valores que eu ainda vou utilizar. É quando eu faço o seguro do meu carro. Eu tenho direito de usar 12 meses que vem pela frente. É quando eu pago o meu aluguel adiantado. Eu tenho direito de usar esse imóvel que eu já paguei adiantado. É quando eu faço uma assinatura de revista, eu tenho direito de receber essa revista porque eu assinei e é um contrato que eu tenho ali com a empresa. Terminando esse ativo circulante, eu coloco aqui, ó, total do ativo circulante. Então escrevam total do ativo circulante e coloquem o valor. Façam as contas aí e me passem o valor. Tá facinho de fazer, ó.
Quanto deu? 133 mil? Então, se ele perguntasse para você na prova, qual o total do ativo circulante? 133 mil. Quem sabe o próximo grupo que aparece agora nesse balanço? Não circulante. Então, ó, aqui embaixo, você põe outra bolinha, igual você colocou lá em cima, e escreve ativo não circulante. Esse grupo chamado ativo não circulante, ele é um grupo de coisas de longo prazo, né? Então, direitos de longo prazo. O que é o longo prazo na contabilidade? É aquilo que vai acontecer depois de um ano do dia do seu balanço. Então, depois de um ano, do dia que eu fechei o meu balanço, se eu tiver direitos a receber, eu chamo de direitos de longo prazo. Eu coloco nesse ativo não circulante. E eu coloco aí também os bens que têm durabilidade. Como assim durabilidade? Visualiza comigo. Mercadoria é para vender. Então está no circulante. Máquinas e equipamentos é para uso da empresa. Eu não quero vender. Eu comprei para usar na empresa. Então eu vou colocar nesse grupo chamado ativo não circulante. Tem permanência. Então olha a diferença. A mercadoria é para giro. É para passar para frente. A máquina, o imóvel, os móveis é para uso da empresa, é para ficar aqui, é para permanecer aqui, ó. Essas cadeiras que vocês estão sentados, é permanência. Esse aparelho que está aqui, esse aparelho que está aqui, tá certo? Isso tudo é permanência. Então são bens que nós chamamos de bens fixos, olha aqui, ó. É um bem fixo, não é para vender. Mas se precisar, a empresa pode vender? Pode vender qualquer coisa, mas não é a intenção. A intenção é de ficar. Então a contabilidade ela trabalha dessa forma. Mostre os bens que é para passar para frente no circulante. E mostre os bens que é para ficar aqui no não circulante. Então a lei pegou e dividiu esse ativo não circulante em quantos grupos? Quem sabe? 4. Então nós temos 4 grupos para registrar aqui nesse ativo não circulante. Alguém saberia o nome do primeiro? Essa empresa aqui não vai ter quase nada. Ela só vai ter um grupo. Mas existem 4. Alguém sabe o nome de algum? Não. Isso são contas. Eu quero grupos. Então vamos escrever. Olha lá que bonitinha. Mas antes do investimento tem um nome. Não, o intangível não existe mais. Ou existe? É, você que tem que saber. Existe sim. Viu? Coloca aí o primeiro grupinho. Realizável a longo prazo. Escreve aí. Realizável a longo prazo. Nós não temos nada nessa empresa. Eu vou só te explicar para você entender. Presta atenção aqui todo mundo. Ó. Eu fiz uma aplicação financeira para resgatar em até 12 meses. Então eu peguei meu dinheiro e apliquei lá no banco para resgatar em até 12 meses. Vocês acham que isso é circulante ou não? Circulante. Eu expliquei que o circulante é até 12 meses a contar no balanço. Então, ok. Mas eu também fiz uma aplicação financeira para resgatar daqui 2 anos. Então ela não está mais no circulante, eu ponho aqui no longo prazo. Entendeu? A diferença é essa, o prazo. Então isso a gente vai abordar ainda lá na frente. Não precisa ficar desesperado. Se você já quiser anotar algumas coisas, é interessante. Então, circulante vence até 12 meses. Longo prazo é após 12 meses. E você acha que se o contador está fazendo um balanço, todo mundo presta atenção na minha pergunta. Se o contador está fazendo um balanço e ali aparece assim, ó, direito de receber duplicatas em 36 parcelas mensais. Ó, direito de receber duplicatas em 36 parcelas mensais. Aí ele fala, jogue no grupo do balanço. Eu vou colocar as 36 no circulante, eu vou colocar as 36 no não circulante, ou eu vou desmembrar? Quantas no circulante? 12. E o restante no não circulante, é só isso. É a coisa mais simples que você tem que entender. É um prazo. Então ele pode brincar com vocês numa questão de prova cobrando prazos.
Então, circulante até 12 meses do dia do balanço. Passou de 12 é não circulante. Tá bom? Então, vamos para mais um item. Por exemplo, vou receber 36 parcelas, mas você não sabe se a pessoa é boa pagadora ou não. Isso não importa. Não tem como saber se a pessoa é boa pagadora ou não. Porque você vendeu para ela, agora você corre isso. Então eu sou o contador. Eu não sei se a pessoa é boa pagadora, eu vou pôr os direitos aí. Se ela não pagar, aí entra o quê? A parte jurídica. Eu sou contador, eu não cobro ninguém. O jurídico, o financeiro é que vão atrás disso. Se a pessoa der calote, quando ficar comprovado o calote, eu vou lá e jogo no prejuízo na minha contabilidade. Mas até então eu tenho esperança de receber. Porque você vai lançar 12 parcelas de R$2.000, por exemplo, você vai receber nesse ano vigente. Não recebeu, aí você vai lançar como, teoricamente, você vai lançar como crédito que vai gerar um imposto para o governo, por exemplo. Vai chegar a gerar um imposto e acreditando que você recebeu e você não recebeu, por exemplo. Não, se eu não recebi, eu não recebi. Mas o imposto foi gerado na hora que eu vendi. O governo não quer saber, pessoal. Nós trabalhamos em contabilidade com o regime de competência. O regime de competência, ó, isso que ele está falando é super importante, hein? O regime de competência, ele fala assim, ó. Se você vendeu, você vai lançar a sua venda hoje. Não importa se você vendeu à vista ou a prazo. Venda é receita, receita vai gerar lucro e lucro você vai pagar imposto. Ponto final. Então hoje você fez uma venda de 1 milhão para receber em 5 anos. E ela fez uma venda de 1 milhão para receber à vista. Vocês dois vão lançar isso como lucro agora. Quem é que saiu aí no prejuízo? Quem vendeu a prazo. Por quê? Porque você vai pagar o imposto em cima da sua venda total. Por que você vendeu a prazo? Porque você quis. Você é que corre o risco da sua empresa. Certo? Você já tem o dinheiro para pagar o seu imposto. Você vendeu à vista. Você vai ter que ter dinheiro para pagar o seu imposto. Você tem que ter o capital de giro, porque você vendeu a prazo. Se você não tiver, você vai atrasar o imposto, vai pagar para o governo multa. E ainda vai correr o risco de não receber do cliente, porque você vendeu para ele parcelar. Aí o teu cliente quebrou. Ele não vai te pagar. Quando você provar que isso é perda, é que você vai lançar no prejuízo. Isso já passaram 11 meses. Aí você já fundou com a tua empresa. Então é assim, a lei é para eu ficar aqui. A lei, ela não quer saber se você vendeu à vista ou se você vendeu a prazo. Isso para nós é bem complicado. A gente vai abordar isso daqui a pouco, tá bom? Mas tem uma conta, não tem, professor? Cliente duvidoso? Tem, isso é outra coisa, tá? Vocês ainda vão ver isso. Nós fazemos as provisões de perdas. Então, com base nas perdas do passado, nós efetuamos as provisões de perdas para o futuro. Então, antes de acontecer, a gente já joga no prejuízo. Mas isso é um valor ínfimo, entendeu? É um percentual pequenininho que a gente pode fazer. Antigamente valia a pena. Aí o governo foi cortando. E antigamente era assim. Quando eu fazia essa provisão de perda, eu podia bater do meu imposto de renda. Então eu pagava menos imposto de renda. Aí com o passar dos anos, quando eu falo passar dos anos, gente, isso é coisa muito antiga. E lá em 1993, ó a época, tem gente que nem era nascido. Em 93, a gente podia bater 3% das perdas e fazer essa provisão que você está falando. São os devedores duvidosos. A gente pegava esse valor e já jogava no prejuízo, abatia, pagava menos imposto de renda. Certo? Com o passar dos anos, o governo falou, não, está muito alta essa estimativa. Abaixaram para 1,5%. Tá? Aí em 94, 95, a gente fazia o cálculo de 1,5%. Então pegava 1,5% e jogava como prejuízo. Mesmo sem ter acontecido. Era uma estimativa de perdas, é o que ele falou. Aí, conforme o tempo foi passando, a lei mudou de novo. Veio o Plano Real, e com base no Plano Real não ia ter mais inflação, aquela coisa toda. Então, o governo fez o seguinte, o governo não, a lei, né, que a gente obedece. Ó, cada empresa vai fazer o seu percentual de perda. Ué, mas como? Com base no passado. Então, com base no passado, as perdas que você teve no passado, você vai lá e faz uma provisão, uma média, e joga isso no teu prejuízo. Nossa, que beleza! Agora o valor ficou alto. Só que você não pode mais abater do imposto de renda. Então,
Né? Ué, mas como eu não posso abater se eu perdi? Não, você não perdeu. Você está fazendo uma estimativa de perda. Se você perder realmente e provar que perdeu, aí você abate do teu imposto de renda. Só que aí isso já pode ter passado meses, anos. Entendeu? Mas esse é assunto para outra aula. Então volta para cá, pessoal. Realizável a longo prazo, direitos que eu tenho para receber depois de 12 meses. Em seguida, eu tenho outro grupinho aqui. Qual é o nome dele? Alguém já falou. E agora, povo? Investimentos. Vem aqui, põe outro risquinho. Investimentos. O que vocês entendem por um investimento? O dinheiro está sobrando na nossa empresa, a gente pega e investe. Vamos comprar ações de outras empresas. Estamos fazendo investimentos. Mas para que você compra essas ações? Você quer vender logo e ganhar dinheiro com ela? Quero. Então vou jogar aqui. Se é para vender logo, é circulante. Não, eu comprei essas ações que eu quero ficar com elas, não sei por quanto tempo, e eu quero ver se isso vai crescer. Certo? Então você joga nos investimentos. Também comprei um imóvel. Mas eu comprei esse imóvel para alugar e ganhar dinheiro com ele. E o outro imóvel eu comprei para guardar a mercadoria da empresa. Qual a diferença? Eu comprei um imóvel para guardar a mercadoria da empresa e comprei um imóvel para alugar para alguém. Qual a diferença dos dois? Aluguel ativo ou aluguel passivo? Não. O que eu comprei para guardar a minha mercadoria é um bem de uso. O que eu comprei para guardar a mercadoria é um bem de uso. Eu vou chamar isso de imobilizado. Então é um bem imobilizado, é um bem de uso que tem durabilidade. E aquele que eu comprei para alugar para alguém, a intenção é de me trazer um retorno, um aluguel ativo. Então esse eu vou jogar nos investimentos. Entendeu? O aluguel passivo que você usou aí é despesa. Seria se eu fosse pagar aluguel para alguém. Aí eu teria aluguel passivo. Tá bom? Então, olha, a diferença é essa. Investimentos são bens que nós adquirimos para trazer retorno futuro. Eu estou investindo meu dinheiro para ganhar com ele no futuro. Então eu compro ações de outras empresas pensando que elas vão crescer. Eu compro um imóvel para alugar para alguém. Eu vou num leilão, eu compro obras de arte. Eu estou investindo o meu dinheiro. Certo? Então a lei manda pôr nesse grupinho chamado investimentos. Agora, o que eu comprar para uso da empresa, eu vou pôr num próximo grupinho chamado imobilizado. Então aí, outro risquinho, imobilizado. E esse grupo chamado imobilizado, nós vamos colocar os bens tangíveis, duráveis. Então, bens tangíveis, lembra da primeira aula? Bens palpáveis, duráveis e de uso para a empresa. Essa empresa, quais bens tangíveis de uso que vocês enxergam? Móveis e utensílios, máquinas e equipamentos e imóveis. Então registre aí nesse grupinho esses três nomes. Na minha lousa não cabe mais. Eu vou ter que puxar aqui, ó. O meu balanço está ficando bem feio aqui na lousa. Então eu vou colocar aqui, ó. No imobilizado, eu vou ter 3 contas dessa empresa. Vocês coloquem uma embaixo da outra aí. O caderno de vocês dá para ficar bonitinho. A minha lousa aqui não tá boa aqui. Então vamos lá. Móveis e utensílios. Na conta móveis e utensílios nós temos 43 mil. Máquinas e equipamentos, 20 mil. E por último, imóveis, 120 mil. Está terminando o ativo, só tem mais um nome. Então, ó, todos esses itens nós estamos colocando num grupo chamado ativo não circulante. Recapitulando, o grupo ativo não circulante é formado por 4 nomes.
O primeiro, realizável a longo prazo, são direitos com vencimento após 12 meses, a contar do dia que eu fechei o meu balanço. Investimentos são os bens de direitos que eu adquiri com a intenção de renda. Eu faço um investimento para ganhar em cima dele. Eu nunca faço um investimento para perder, mas ele pode perder. Mas eu fiz para ganhar. Então eu invisto em ações, eu invisto em outras companhias, eu invisto comprando bens para alugar, eu invisto comprando bens para que esses valores cresçam na minha empresa e eu ganhe com eles. Então a gente fala que o investimento tem intenção de renda, de ganho, tá certo? Em seguida, eu tenho um grupo chamado imobilizado. O grupo imobilizado, eu coloco os bens utilizados na empresa no dia a dia. Nós chamamos de bens permanentes. São os bens de uso. Então, qual a diferença do investimento e do imobilizado? O investimento não é para eu usar, é para eu ganhar em cima dele. E o imobilizado é para eu usar. Então, imobilizado é uso. Vocês estão sentados em imobilizados da escola. Tá bom? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, esses equipamentos, são imobilizados da escola, são bens de uso. Tá certo? Então, o raciocínio é esse. E vocês se lembram que na primeira aula eu separei para vocês bens tangíveis e bens intangíveis? Então, antigamente era tudo colocado no imobilizado. Aí a lei mudou, falou, vamos separar isso? Vamos pegar um grupinho e colocar só os intangíveis ali? Então nasceu esse grupinho chamado intangível, que é o último grupo aqui do ativo não circulante. Eu não tenho espaço aí, põe um risquinho aí embaixo e escreve. Intangível. E coloca um 0, porque essa empresa não tem nada de intangível. Perfeito? Bom, pessoal, quantos grupos eu tenho no ativo? 2, circulante e não circulante. Qual o total do circulante? 133 mil. Vai para a tua linha de baixo e escreve total do ativo não circulante. Vai, na linha de baixo. Total do ativo não circulante. Coloca o valor na frente. Qual o valor que vocês encontraram aí? 183 mil? Isso, então escreve aí. 183 mil. Então, na prova, ele poderia perguntar para você qual o total do circulante e qual o total do não circulante. Por isso que a gente tem que ir desmembrando todos esses valores. Terminou o nosso ativo? Terminou. Então, pula uma linha e escreve ativo total. Vai, pula uma linha e escreve ativo total. Você vai somar o circulante com o não circulante e vai dar aí o total do seu ativo. 316? Vê mais alguém aí se bate. Fechou todo mundo? 316 mil? O que significa isso? Que o nosso lado direito do balanço vai ter que ter esse mesmo total. Certo? Agora eu quero que vocês entendam uma coisa que nós vamos confrontar. Qual é o total do ativo? E qual foi o total de saldo devedor no balancete? Vocês viram que está diferente? Quem consegue interpretar para mim por que é que está diferente? Isso. O capital a integralizar, ele tem um saldo devedor, mas a lei fala para não colocar ele no ativo. Ele vai aparecer lá no patrimônio líquido com valor negativo. Lembra que a gente aprendeu na outra aula? Então essa é a diferença. Balancete é só para ver saldos de contas. Balanço eu respeito grupos de contas. Então ele poderia te dar uma questão e perguntar: qual o saldo devedor no balancete? 331 mil. E qual o saldo devedor do ativo? Quanto?
316 mil. Então, olha a diferença. Então, cuidado. Saldo é uma coisa. Agora, saldo do quê? Do ativo, 316 mil. Saldo das contas devedoras, 331 mil. Olha como é diferente a pergunta. Então, muito cuidado na hora de resolver uma questão. É claro que na prova ele não vai trabalhar com tanto nome assim, e você não vai ter tempo, né? Mas aqui você consegue um pouquinho mais. Então, agora a gente vai montar o outro lado do balanço. Tem tempo ainda? Eu estou perdido no tempo. Que horas são? 15. Então, a gente monta o outro lado do balanço. Daí sobra. Pessoal, todo mundo fecha aqui, né? A página e vem agora para o lado direito. O lado direito do balanço é o lado das obrigações exigíveis e não exigíveis. Então, vamos aqui colocar passivo. Pelo que eu ensinei vocês, o passivo é devedor ou é credor? Credor. Credor. Então, escreve aqui, ó, credor. O que eu estou escrevendo em azul não aparece no balanço. É só para você relembrar a matéria. Tá, e esse passivo, vocês se lembram que é o grupo das obrigações? Então aqui eu vou colocar as obrigações. E em contabilidade, dentro desse passivo, eu também vou ter dois grupinhos, o circulante e o não circulante. Então eu também separo as obrigações. Então coloca aqui uma bolinha e escreve passivo circulante. Passivo circulante são as obrigações que vencem até 12 meses. Só que essa empresa, a gente não sabe os vencimentos. Não foi falado nada de vencimento. Então a gente vai colocar tudo no circulante. O que vocês enxergam de obrigações dessa empresa? Tem duas. Duplicatas a pagar, o que mais? Ó, duplicatas a pagar e também tem financiamentos. Então, duplicatas a pagar 13 mil, é uma obrigação. E financiamento, 118 mil. O correto seria nós desmembrarmos os financiamentos. Mas para isso ele teria que falar quantos meses seria essa obrigação. A gente não tem. Então se ele falasse esse financiamento é para 10 anos, eu ia pôr 1 ano no circulante e o resto eu colocaria no longo prazo, entendeu? Mas eu não tenho essa informação, então por isso eu estou jogando tudo no circulante. Ficou mais fácil para vocês. Então aqui é o meu passivo circulante. Escreve na linha de baixo, total do passivo circulante. Vai, total do passivo circulante. Quanto nós temos? 131? É isso? Então, 131 mil. São as obrigações que vencem até 12 meses a contar do dia do meu balanço. Tá bom? Se você quiser, ó, aqui onde você escreveu o passivo circulante, põe uma flechinha aqui e escreve, ó, obrigações que vencem até 12 meses. Que é matéria para você guardar futuramente. Põe observações aí que é bem interessante. E aí, em seguida, o contador colocaria um outro grupo, que seria o passivo não circulante. Que são obrigações que vencem depois de 12 meses. Só que nós não temos. Então, nós vamos mencionar o grupo aqui e vamos colocar um 0. Então, escreve aí, passivo não circulante. E coloca um 0, não tem nada. E vocês acham que esse passivo circulante e não circulante são obrigações exigíveis ou não exigíveis? Exigível. Tudo que é obrigação tem que ser paga. Então vai na linha de baixo e escreve total do passivo exigível. Vai, total do passivo exigível. Então são as obrigações que nós temos que pagar para terceiros. Qual é o total? 131 mil. Vocês se lembram da primeira aula que eu ensinei que o ativo menos o passivo exigível tem que dar o total do patrimônio líquido? Então agora, ó, esse total
que foi 316, menos esse total, vai ter que dar o total que eu vou encontrar aqui no patrimônio líquido, que foi o que ela perguntou lá na primeira aula. Então agora vamos encerrar o balanço mostrando o último grupo, que é o patrimônio líquido. Então vai, última bolinha, patrimônio líquido. E nós vamos colocar no patrimônio líquido as relações que a nossa empresa tem para com os donos, para com os proprietários. De todas essas contas que eu tenho aqui, quais são as contas que têm relação com os proprietários? O capital social e o capital integralizar. Lembra disso? Então vai aqui embaixo e escreve capital social. 200 mil reais. Embaixo do capital social, eu vou colocar a conta com sinal de menos, chamada capital a integralizar, que você aprendeu lá na aula anterior, que é uma conta negativa, né? Então, embaixo do capital social, coloca menos capital a integralizar. 15 mil. Só de patrimônio líquido eu tenho qual total? Só de patrimônio líquido? 185. Então vai na linha de baixo e escreve total do patrimônio líquido. Vai, total do patrimônio líquido. 185. Vocês se lembram da equação da contabilidade? Ó, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Se eu pegar 316, que é o ativo, e subtrair 131, eu vou totalizar os 185, que é o total do patrimônio líquido. Tá certo? Então, última linha aqui embaixo, escreve assim: total do passivo exigível mais patrimônio líquido. Total do passivo exigível mais patrimônio líquido. Faz a soma dos dois e me passa o valor. Fechou em 316? Perfeito. Então, nosso balanço está encerrado. Ele está equilibrado. Sempre o lado esquerdo do seu balanço é igual ao lado direito. Tá certo? E isso é a equação da contabilidade. Então, com base nas partidas dobradas, nós registramos os fatos e o balanço ele tem esse equilíbrio. Então, na verdade, o nome correto seria balança. É uma balança equilibrada. Não pode estar assim nem assim. Sempre os dois lados têm que ter o mesmo total, certo? Então, o total do ativo é sempre igual ao total do passivo exigível mais o patrimônio líquido. Se a sua contabilidade está correta, isso sempre estará correto. Agora vocês vão anotar embaixo uma observação pequenininha, tá bom? Ó, isso é muito importante de vocês entenderem. Primeiro, olha aqui. Vocês viram que no balancete, a conta capital a integralizar ficou no débito. Quando eu fui montar o balanço, eu não pus do lado de lá, eu pus do lado de cá. Isso é uma imposição da lei. Então, tem coisas que nós temos que entender. Se a lei manda, eu obedeço. Então, põe embaixo assim, observação importante. A conta capital a integralizar, tem saldo devedor.
E no balancete de verificação, aparece na coluna de saldos devedores. Então, só antes de você terminar de escrever, presta atenção. A conta capital a integralizar tem saldo devedor. No balancete de verificação aparece na coluna de saldos devedores. Agora continua. Mas no balanço patrimonial, ela aparece no grupo patrimônio líquido. Como conta retificadora. Escreve entre parênteses, conta negativa. Então essa foi a nossa aula de hoje. Esse material que eu entreguei para vocês hoje, se vocês prestarem atenção, tem uns exercícios no final. Quantos tem? Acho que 15, 14? Dá uma olhada. Vê aí no finalzinho. 14. Vocês vão fazer com todo carinho durante a semana e trazer pronto para mim na semana que vem. Tá certo? E na semana que vem, a gente vai trabalhar com ganhos e perdas. Porque vocês ainda não aprenderam a mexer com lucro ou prejuízo. Então, a semana que vem, a gente trabalha com a competência, que é o que ele estava perguntando, sobre vender e receber e não receber, e vamos aprender a apurar o lucro. Então, vocês vão aprender que o lucro é apurado, e desse lucro nós vamos fazer algumas coisas com ele. O que vocês acham que eu tenho que fazer em primeiro lugar quando eu tenho um lucro na contabilidade? Tive lucro, o que eu faço? Separo do governo. Primeira coisa é o imposto do governo. Os sócios são os últimos. Então, ó, a gente vai separar os impostos para o governo. Depois, nós vamos separar as participações que foram prometidas para os empregados. Sabe a PLR? Então, a gente faz o cálculo das participações. Depois, a gente ainda faz reservas de lucros para guardar para o futuro da empresa. E o que sobra é que a gente dá para os proprietários na forma de dividendos. Então a última coisinha é o dividendo do proprietário. Tá bom? Então, tá... Oi? Resumindo, não sobra nada. Sobra. Se não sobrasse, eles não abririam empresa, né? Sobra sim. Tá bom? Então, pessoal, bom final de domingo para vocês. Deu nosso tempo? Então, tchau para todo mundo. Até sábado. Sábado tem o dia inteiro de aula, hein?